Uma das disputas que mais vai agitar os bastidores da Fórmula 1 em 2025 é a luta interna na Ferrari. De um lado, um dos maiores talentos da geração, Charles Leclerc. De outro, o maior campeão e recordista da história da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Mas e aí, quem leva melhor? Fica comigo e bora falar sobre isso, que esse é o box da Fórmula 1. A Ferrari fez uma escolha muito ousada para 2025. Apesar de já contar com um piloto de mais alto nível, criado desde moleque na academia de pilotos da Ferrari, Frederic Vasseur, chefe de equipe, não pensou duas vezes em contratar Lewis Hamilton quando a oportunidade surgiu. Assim como os maiores pilotos da história da categoria, Hamilton não quis encerrar sua carreira sem passar pela maior equipe da Fórmula 1 em todos os tempos. A escolha fez com que tenhamos em 25 a união da maior equipe do grid com o maior piloto da história, pelo menos em números. Mas, diferente do que aconteceu com Prost, Schumacher, Alonso e Vettel quando foram para a Ferrari, Hamilton terá a seu lado não um segundo piloto para lhe ajudar. Leclerc é o segundo maior talento de sua geração, atrás apenas de Max Verstappen. O monegasco não sabe o que é perder uma disputa dentro da equipe. Desde as categorias de base, Leclerc demonstrou que tem um talento raríssimo. Venceu a GP3 em seu ano de estreia, assim como a Fórmula 2, feito reservado a poucos pilotos. Quando chegou à Fórmula 1, impressionou logo de cara pela Sauber Alfa Romeo. Um dos piores carros do grid, Leclerc pontuou em 10 das 21 corridas, marcando um sexto lugar e 4 sétimos lugares, que na época era quase como uma vitória, considerando que a distância das três primeiras equipes, Red Bull, Ferrari e Mercedes, para o resto do pelotão era enorme, ou seja, o sétimo lugar era o primeiro do resto do grid. Na comparação com seu companheiro de equipe à época, Marcus Ericsson, Charles fez 39 pontos na temporada de estreia contra 9 do sueco. Mas vencer Ericsson, de fato, não era algo muito impressionante. Leclerc precisava se provar na Ferrari, e assim o fez em 2019. No ano de estreia pela escuderia, Leclerc derrotou Sebastian Vettel, que havia terminado em 2018, o ano anterior, como vice-campeão da Fórmula 1. Além disso, venceu uma corrida icônica em Monza, a primeira que disputou na casa da Ferrari com o carro vermelho. Foi icônico, e ali sabíamos que uma estrela da Fórmula 1 tinha nascido. Em 2020 e 2021, a Ferrari andou para trás, e Leclerc não brilhou. Porém, em 22, com um carro capaz de vencer corridas, disputou o título com Verstappen, terminando como vice-campeão no ano. Vale pontuar que Leclerc sim sentiu a pressão em 22 e cometeu vários erros bobos durante a temporada, que acabaram entregando o título a Max Verstappen. No fim, ficou claro que o carro da Red Bull era superior. A inconsistência no enfrentamento a Max Verstappen, pelo qual Leclerc passou em 22, foi similar ao que Lando Norris sofreu no ano passado. Em 23, apesar de serem pilotos muito rápidos, Leclerc e Norris não conseguiram bater de frente com o melhor da geração, Max Verstappen. Em 2023, Leclerc se manteve à frente de Sainz, mas não disputou o título, uma vez que o carro da Red Bull estava milhas à frente de todos os outros. Já na última temporada, Charles demonstrou uma maturidade inédita, terminando o campeonato em terceiro colocado e colocando a Ferrari na briga pelo título de construtores. Além disso, venceu em Mônaco, em sua casa pela primeira vez, venceu novamente em Monza, a casa da Ferrari, e uma terceira vitória veio nos Estados Unidos, mantendo uma consistência impressionante ao longo de toda a temporada, ficando fora dos pontos apenas em 3 das 24 corridas do ano. Desempenho esse que o coloca na briga pelo título em 25. E aqui chegamos no embate com Hamilton. Enquanto Leclerc parece ter chegado seu auge de desempenho no ano passado, Lewis teve em 2024 um ano decadente. Apesar da incrível vitória em Silverstone, o inglês foi muito mal nas classificações e penou para acompanhar George Russell, terminando muito atrás em pontuação do companheiro de equipe. Russell é da mesma geração que Leclerc e traçou um caminho similar ao monegasco nas categorias de base, vencendo também a Fórmula 3 e a Fórmula 2 em seus anos de estreia. Mas, já na Fórmula 1, também demonstra solidez e parece ter um nível muito parecido ao de Leclerc. Mas isso significa que Hamilton também perderá a disputa para Charles Leclerc? Não. Certamente a motivação de Hamilton nesse último desafio pela Ferrari é completamente diferente e maior do que teve nos últimos anos de Mercedes. Agora, Hamilton sabe que terá em suas mãos um carro capaz de ser campeão novamente, algo que não teve na Mercedes desde a mudança de regulamento em 2022. Além disso, se ganhar um título pela Ferrari, Hamilton vai se isolar como único octacampeão mundial e deixará para trás esse último grande recorde que ainda divide com outro piloto, Michael Schumacher. Se Hamilton vencer na Ferrari, terá sido campeão pela McLaren, pela Mercedes e pela Ferrari. Um feito inacreditável e similar ao que apenas os grandes pilotos da história da Fórmula 1 fizeram, vencendo em várias equipes, e demonstrando assim que não precisa estar na equipe dominante do campeonato para vencer um título na Fórmula 1. O ponto aqui é, se a Ferrari realmente brigar na ponta, ambos os pilotos estarão sob pressão. Então, a pergunta que fica é, quem consegue desempenhar melhor sob pressão em 2025, Leclerc ou Hamilton? A história diz que é Hamilton. Em 2021, quando disputou até a última volta com Max Verstappen o campeonato, Hamilton não errou
e levou até o limite a disputa do título. Já Leclerc, quando esteve em situação parecida em 2022 brigando com Verstappen, jogou fora o campeonato com erros infantis. Será que Leclerc amadureceu e conseguirá segurar a pressão em 25? Apenas o tempo vai dizer. Acredito que Leclerc será mais rápido que Hamilton em classificação, porém, Lewis mais consistente em corridas. No final do ano, eles chegarão muito próximos em pontos e quem souber lidar melhor com a pressão sairá vencedor dessa disputa. Se eles estiverem disputando o título mundial de pilotos, aposto que quem está na frente é Hamilton. Porém, se não estiverem disputando o título e sim brigando apenas para ver quem fica na frente dentro da Ferrari, nesse caso, acho que Leclerc vence a disputa, uma vez que a pressão será muito menor. Mas e aí, qual é a sua aposta para 25 na Ferrari? Comenta aqui. E se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais!